A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Irmãos, vamos todos juntos ler essa segunda estrofe? Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Jesus, ele nos comprou com seu próprio sangue, ele pagou o preço por nós. Vamos cantar a terceira estrofe. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Vem, esta é a hora da adoração. Vem,
Senhor nosso Deus. Muito obrigada, Senhor, neste momento tão precioso aqui na tua casa. Nós te louvamos pela liberdade que temos de te louvar e te servir, Senhor. Muito obrigada por isso, irmão. Te agradecemos pelos irmãos que dedicaram a ti os dízimos e as ofertas. Te louvamos pela vida dos nossos visitantes. Te louvamos porque foi o Senhor mesmo quem nos chamou para estar aqui, meu Pai. E o Senhor tem um propósito com isso, meu Pai. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Espírito Santo continue tocando a nós, meu Pai, conforme a tua vontade, no decorrer deste culto. Muito obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nós que aqui ficamos, meus irmãos, vamos nos alimentar da palavra de Deus. Coloque de pé, em reverência à palavra. O texto vai ser projetado aqui no Data Show também. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias. A primeira carta de João, capítulo 3, versos de 7 a 10. Nós estamos desenvolvendo nos cultos dominicais noturnos a exposição bíblica das cartas de João. Foi dada uma pequena pausa nessa exposição, tendo em vista a minha ausência durante as últimas 3 semanas. Hoje, então, nós vamos retomar o nosso raciocínio. Amém, irmãos? Primeira carta de João, capítulo 3, versos de 7 a 10. Se você está próximo de alguém que está sem a Bíblia, aproxime-se dessa pessoa, compartilhe a sua Bíblia com ela, principalmente aqueles que estão sentados mais ao fundo. O texto está sendo projetado aqui no Data Show também. A palavra de Deus, meus irmãos, nos diz assim: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Irmãos, vamos recapitular aqui. Como eu disse, há 3 semanas que nós estivemos fora, e por isso nós fizemos uma pequena pausa na exposição das cartas de João. Vamos rever aqui algumas características importantes a respeito dessas cartas. Nós temos, meus irmãos, 3 cartas escritas pelo apóstolo João na literatura do Novo Testamento. Primeira, segunda e a terceira carta de João. Cada uma delas tem características específicas, obviamente, mas as 3, de uma forma geral, possuem aí características similares. Nós vamos ver aqui algumas características da primeira carta de João, que é a que nós estamos expondo nos nossos cultos dominicais noturnos. Primeiramente, no que diz respeito ao autor. O autor dessa carta é o apóstolo João, o mesmo autor do 4º Evangelho e do livro de Apocalipse, o discípulo amado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? Então, além dessas 3 cartas, João, o apóstolo, que escreveu essas 3 cartas, foi também o autor do 4º Evangelho, na sequência de evangelhos que nós temos na Bíblia Sagrada, e também do livro do Apocalipse, que nós estamos tendo aí a oportunidade de estudar nos nossos cultos de quarta-feira. A data, meus irmãos, em que essa primeira carta foi escrita, uma data aproximada, de 85 a 95 depois de Cristo. Então, não se tem uma data exata. Geralmente os estudiosos consideram o período que vai de 85 a 95 depois de Cristo como possivelmente sendo aí, durante esse período, a data de escrita dessa primeira carta de João. Os destinatários originais, meus irmãos. Quero lembrar os irmãos que as 3 cartas de João fazem parte aí do grupo de epístolas do Novo Testamento, que é chamado de epístolas gerais, ou cartas gerais, que inclusive nós vamos estar estudando na EBD nesse último trimestre do ano de 2018. Por que cartas gerais, meus irmãos? Porque essas cartas, elas não tinham destinatários tão específicos quanto, por exemplo, as cartas paulinas.
A gente vê, por exemplo, Paulo escrevendo para os romanos, para os tessalonicenses, para os efésios, para Timóteo, para Tito. Então as cartas paulinas, elas tinham um destinatário certo, específico, certo? Essas cartas gerais, os destinatários delas não são tão específicos assim. São chamadas gerais porque elas tiveram aí uma circulação bem ampla na comunidade de crentes, onde elas circularam originalmente há aproximadamente 2000 anos atrás, certo? Então, considerando a primeira carta de João, quando João escreveu essa primeira carta, quem que ele tinha em vista, originalmente falando, a princípio falando? Um grupo específico de cristãos com os quais João tinha estreito relacionamento, porém de identidade desconhecida. Então, na primeira carta, não nos é mencionado o nome dessa comunidade de crentes, certo? Para quem João estava destinando essa primeira carta. O que nós podemos extrair da leitura da primeira carta é que João tinha uma intimidade grande com esses cristãos para quem ele destinou essa primeira carta, certo? Essas são as informações no que diz respeito aos destinatários que nós podemos passar para os irmãos. Último ponto aqui, meus irmãos, o propósito. Sempre que nós escrevemos um texto, nós escrevemos esse texto com um objetivo, um propósito, certo? Quando João escreveu essa primeira carta, lá em 85 depois de Cristo, ele também teve um propósito. Qual foi o propósito principal de João ao escrever essa primeira carta? Alertar os crentes sobre os falsos mestres e as doutrinas heréticas do gnosticismo e docetismo, bem como estimulá-los a um estilo de vida coerente com o ensino de Cristo. Então, meus irmãos, lá em 85 depois de Cristo, não era diferente de hoje, haviam já várias seitas e heresias, vários desvios doutrinários da fé padrão. E João, meus irmãos, sendo ele um apóstolo de Jesus, ele se sentia na obrigação de defender o Evangelho, certo? E para defender o Evangelho, ele precisava apontar os erros dessas heresias. Dois grupos heréticos fortes, meus irmãos, que surgiram aí, os primeiros anos pós a ascensão de Jesus Cristo, foram os chamados docetistas e os gnósticos, certo? Tinham ensinos aí completamente contrários àquilo que a fé cristã tradicional ensinava. João então escreveu essa primeira carta. Um dos objetivos dele ao escrever essa primeira carta foi o de combater essas heresias. Amém, meus irmãos? Da mesma forma nós fazemos hoje quando pregamos esse texto a cada um dos irmãos. Nós pregamos esse texto, meus irmãos, assim como a Bíblia de um modo geral, preparando os irmãos no sentido de amadurecê-los na fé e também, meus irmãos, no sentido de prepará-los para não serem enredados pelas inúmeras heresias que ainda estão sendo difundidas no mundo presente, certo? Um outro propósito, meus irmãos, é estimular os crentes a ter uma vida coerente com o ensino de Jesus. Isso, meus irmãos, todo pregador de Jesus, todo mestre, todo evangelista, todos nós que temos a responsabilidade de liderar o povo de Deus nessa terra, nós temos essa obrigação. Estimular você a ter uma vida coerente com aquilo que Cristo ensinou. E onde é que nós encontramos o ensino de Jesus? Bíblia Sagrada. Amém, irmão Divones? Amém, irmão Jasmar? É nosso dever, enquanto pastor, enquanto líder, estimular cada um dos irmãos a manter uma vida digna daquilo que Jesus ensinou. João também fez isso através da sua primeira carta. Amém, meus irmãos? Então essas são as características gerais da primeira carta escrita por João, que nós estamos aí expondo para os irmãos dos nossos cultos dominicais ao Deus. Volto para o texto lá agora, vamos analisar versículo por versículo e entender o que Deus tem para falar aos nossos corações. Amém? Amém. Primeiro versículo, meus irmãos, versículo 7, nos diz assim: filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Meus amados, o que o apóstolo João está nos chamando a atenção aqui é que de nada adianta, meus irmãos, nós sustentarmos uma fé que
é representado, irmã Jaqueline, apenas pela teoria. A nossa fé teórica, irmão Paulo, ela deve ser comprovada pelos nossos atos, pelas nossas atitudes práticas. É por isso, meus amados irmãos, que João está dizendo aqui que aquele que pratica justiça é justo, assim como ele, Jesus Cristo, foi justo. Agora, irmão Edivones, Jesus ele foi justo só de palavras? Não. Jesus ele provou a sua justiça, Jesus ele provou o seu caráter, meus irmãos, na prática. Na prática. Tudo que Jesus fez na prática, meus irmãos, ressaltou o caráter de homem justo e íntegro que ele era. Da mesma forma, irmão Odair, nós hoje, a nossa fé não pode de maneira nenhuma ser uma fé apenas de palavra. Meus irmãos, nós estamos vivendo no nosso país uma situação política catastrófica. E por que, meus irmãos, que o brasileiro ele já está tão enfadado dessa política? Uma das razões, meus irmãos, pelas quais o brasileiro está tão aí enfadado por conta dessa política. Porque nós estamos cansados, irmão Josimar, de ver homens prometendo, falando, mas na prática não fazendo nada daquilo que eles falam. Ninguém dá conta disso, irmão Jaqueline. Ninguém dá conta de confiar, de manter, de sustentar uma confiança em pessoas que só têm um discurso teórico, que não mostram aquilo que elas acreditam na prática, que não cumprem aquilo que elas tanto dizem. Jesus, meus amados irmãos, não foi assim. Jesus pregava, mas Jesus também fazia. Jesus anunciava a palavra, mas ele mostrava a eficácia dessa palavra na prática. E assim, meus irmãos, foram os apóstolos, assim foram todos os discípulos verdadeiros de Jesus ao longo da história, desde 2000 anos atrás até os dias de hoje. Como é que eu posso conhecer que o irmão Edivones é um homem justo? Pelos atos de justiça que ele pratica no seu dia a dia enquanto crente. Como é que eu posso saber que o Sávio é um adolescente, um servo de Deus justo? Pelos atos de justiça que ele pratica todos os dias. E interessante, meus irmãos, que João diz ali que o justo pratica a justiça assim como ele é justo e praticou a justiça. Então, meus irmãos, quando nós somos justos, nós imitamos o nosso mestre, que é Jesus Cristo. Amém? Chega de falácia, chega de fé de discurso, chega de fé teórica. Mostre a sua fé na prática. É isso que João está nos ensinando aqui nesse versículo 7. Amém? Vamos continuar. Versículo 8, meus irmãos. Olha só o que João nos diz aqui. Aquele que pratica o pecado. Olha só, meus irmãos, a força da expressão de João aqui nesse versículo 8. Os irmãos veem que a coisa de fato é séria. Nós não podemos brincar com esse tipo de coisa. Olha só o que João diz. Aquele que pratica o pecado é do... Dá até medo de pronunciar esse nome, né? Aquele que pratica o pecado é do diabo. Calma, meus irmãos. João não está falando aqui que o pecador é do diabo. Ele está falando aqui que aquele que pratica o pecado, ele está se referindo àquele que vive na prática do pecado. Você ia sair todo mundo correndo e falar assim, eu vou largar mão desse negócio porque eu sou do diabo mesmo. Afinal de contas, quem é que não peca? Não tem um, né? Mas não é isso que João está dizendo. João não está dizendo aqui que o pecador é do diabo. Ele está dizendo aqui que aquele que pratica o pecado é do diabo. Mas vamos continuar. Veja lá. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Está vendo aqui? O próprio texto se auto-explica. João está se referindo aqui, então, à prática reiterada do pecado. Resumindo, meus irmãos, João está se referindo aqui à falta de arrependimento genuíno. Porque quando eu me arrependo de verdade, eu não vivo cometendo o mesmo erro. Certo? Quando eu vivo cometendo o mesmo erro, eu estou dando a prova cabal de que eu, na verdade, não me arrependi. Certo?
E aí, quando a pessoa não se arrependeu de verdade, João está dizendo aqui que essa pessoa é de quem? Do diabo. Sério. Isso é muito sério. Continua lá. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Olha só, meus irmãos. Se o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, o que dirá do próprio diabo e daqueles que são filhos do diabo? Todo mundo, meus irmãos, está nesse meio aí que vai ser destruído. Mas enfim, vamos analisar o versículo desde o princípio. Como eu expliquei para os irmãos, João não está aqui, meus amados, se referindo aos pecadores de modo geral. Porque se ele estivesse dizendo aqui que o pecador é do diabo, como eu disse aos irmãos, nós estaríamos todos perdidos. Porque todos nós somos pecadores. Você pode até relutar em querer reconhecer isso. Porque por incrível que pareça, tem pessoa que acha, eu não bebo, não fumo, não faço isso aqui, então eu sou um santo. Não. Você pode até não beber e não fumar, mas você é pecador. Viu? Porque pecado não se resume só a beber e a fumar, como infelizmente alguns acreditam, certo? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse é o ensino das Escrituras. Não há um sequer na face da terra que não tenha pecado. Eu sou pecador, o irmão Divanes é pecador, a irmã Verônica é pecadora, o Kaique é pecador, a Alice é pecadora, o Josimar é pecador. Todos nós somos pecadores. Então, obviamente que João não está dizendo aqui que todo pecador é do diabo. Não. Ele está dizendo, se referindo àquele que pratica o pecado. E no decorrer ele explica, o diabo vem pecando desde o princípio. Então João está se referindo aqui à prática reiterada do diabo, do pecado. A prática reiterada do pecado. Veja bem, meus irmãos. Em outras palavras, o que João está dizendo para mim e para você é o seguinte, deixa eu te dizer uma coisa. Quem tem o costume, irmã Jaqueline, de viver pecando é o diabo. Logo, se você vive pecando, a quem você pertence? Essa é a lógica, meu irmão. Dura, né? Que muitos não querem reconhecer, mas a lógica é essa. Quem é que vive pecando desde o princípio? O diabo. Se você vive pecando, se você não se arrepende genuinamente, certo? Se não houve aí uma transformação na sua vida, a ponto de fazer você enxergar que você está desobedecendo a Deus, e que se você continuar nesse caminho, você está perdido, se não houve essa transformação, se você vive pecando, assim como o diabo, de Deus é que você não é, não. E minha amiga, você só pode pertencer ao diabo. E aí, para acabar de piorar a situação, Jesus diz, João diz a respeito de Jesus, o Filho se manifestou para quê? Para destruir as obras do diabo. E aqui, meus irmãos, nós podemos entender esse texto de duas formas. Primeiro, Jesus, ao destruir a obra do diabo, ele está dando a você, irmão Alex, então, a oportunidade de, pelo nome de Jesus, se libertar dessa escravidão. Sem Jesus, meus amados, nós somos escravos do pecado. Agora não. Agora com Jesus, você foi liberto do pecado. Então você não precisa mais viver pecado. Outra coisa, meus irmãos, que nós também podemos considerar a respeito desse texto, é que se você vive pecando, se você continua agindo como o diabo, da mesma forma que o diabo e suas obras serão destruídas, você também será destruído. Você também será exterminado. É isso que você quer para você? Será que é isso, meus amados irmãos, que nós queremos para a nossa vida espiritual? Você quer ser exterminado da presença de Deus para todo sempre? Porque é isso que acontecerá com o diabo, é isso que acontecerá com os demônios, seguidores do diabo, e é isso, meus irmãos, que acontecerá também com os filhos do diabo, todos aqueles rebeldes que permanecem nessa terra sem reconhecer a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Serão todos exterminados, serão aprisionados no inferno para todo sempre. É isso que você quer para você? Com toda certeza que não.
é possível, né, meus irmãos, que exista algum louco que queira passar o resto da eternidade, o resto não, né? A eternidade. A gente usa algumas expressões aí, alguns vícios de linguagem, né? Eternidade não tem resto, eternidade é eternidade, é pro tempo inteiro, para sempre, para ficar mais correto. Não é possível que você queira viver para sempre longe da presença de Deus, queimando no inferno. Não é normal uma pessoa querer uma coisa dessa. Mas é isso que acontecerá com todo aquele que vive na prática do pecado. Ou seja, aquele que não se converteu verdadeiramente, aquele que não fez uma aliança verdadeira de fé com Jesus Cristo, aquele que não se arrependeu genuinamente. Esses terão o mesmo destino que o diabo. Amém? Continuando, meus irmãos, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Entendam bem, meus irmãos, sempre que João utiliza essa expressão, a prática, ele não está se referindo ao pecador por si só. Ele está se referindo àquele que vive na prática do pecado, certo? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Talvez seria essa a melhor forma de nós traduzirmos esse texto para facilitar o seu entendimento, certo? Porque eu sou de Jesus, eu peco, infelizmente. Não queria, mas peco. É como Paulo diz, o mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, às vezes eu acabo não fazendo. Essa luta, meus irmãos, do Espírito Santo que vive em nós, com essa carne que é pecadora, nós vamos enfrentar até quando? Até o dia que Jesus voltar, certo? Nós vamos ter que enfrentar essa luta. Mas não é disso que João está falando. Ele está se referindo àquele que não se arrepende, aquele que vive na prática reiterada do pecado e por isso dá prova contundente de que, na verdade, não se converteu verdadeiramente. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê, irmão Jaqueline? Porque a semente de Deus permanece. Eu achei muito interessante isso, irmão. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Que a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, você tem uma semente da parte de Deus que foi plantada na sua vida. Meus irmãos, essa palavra de João, ela é extraordinária, irmão de Gomes. Há uma semente divina em você, irmão de Gomes. Há uma semente divina em você, irmã Edinete. Há uma semente divina em mim. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. E é essa semente de Deus em nós, irmão Edaí, que faz com que nós não vivamos na prática do pecado. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Deus está na sua vida, irmão José. O Espírito Santo de Deus, meus amados irmãos, ele vive dentro de nós. E é esse Espírito, meus amados, que não permite que nós vivamos na prática reiterada. Porque ele nos incomoda, irmão de Deus. Não é normal, meus amados irmãos, um crente cometer um pecado e não se sentir condorido por dentro. Não é normal, Josiel, você pecar e tratar aquilo como algo normal na sua vida. Porque Jesus Cristo, meu irmão, mora dentro de você. O Espírito Santo de Deus vive dentro de você. E esse Espírito, irmã Marisete, que vive dentro de nós, quando nós praticamos alguma coisa que é contrária a Deus, ele nos incomoda na hora. Se esse incômodo não está acontecendo na sua vida, é porque não houve conversão genuína. Alguma coisa aí está errada. Você precisa mudar. Você precisa mudar. Todo aquele, meus amados, que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Porque nele está presente a semente de Deus.
ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Como que pode, meus amados irmãos, nós dizermos que nós nascemos de novo, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, se nós nos mantemos com o mesmo padrão de vida, com o mesmo estilo de vida? Nascer de novo, meus irmãos, é tudo novo, é tudo diferente. Se as coisas na sua vida continuam do mesmo jeito que estavam antes de você supostamente ter entregado a sua vida para Jesus, está errado. Se nós nascemos de novo, a partir do momento que entregamos as nossas vidas para Jesus, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E é tudo, irmão Josimar. Quando a gente fala de transformação do Evangelho, meus irmãos, nós não estamos falando apenas de transformação da palavra, não. Tudo, irmão Áureo, na vida do indivíduo que entrega-se completamente e verdadeiramente para Jesus, tudo na vida dessa pessoa muda. Ele sente essa necessidade. Muda a fala, muda o comportamento, muda tudo, irmão. Muda vestimenta, certo? Muda tudo, irmão, tudo. Nós somos desafiados dia após dia a mudar completamente, não para agradar nós mesmos, mas para agradar a quem? A Deus. Quando você nasce de novo, irmão de Gomes, você deixou aquela vidinha que você vivia lá atrás, em que você queria satisfazer a quem? A você mesmo. Agora você vive para agradar a Deus, porque nós nascemos de Deus. Você é nascido de Deus? Você é nascido ou nascida de Deus? Essa transformação já está em voga na sua vida? Já está acontecendo na sua vida? Pense nisso. Versículo 10, meus irmãos. João encerra então, mostrando claramente a distinção que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, os filhos da desobediência. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Em outras palavras, meus irmãos, eu expliquei isso para vocês lá no primeiro versículo. Quando lá no primeiro versículo, lá João diz, aquele que pratica a justiça é justo, ele está dizendo o quê? Que a nossa fé, ela tem que ser uma fé prática, e não uma fé meramente de palavra. É isso que João está repetindo aqui novamente, certo? Quem não tem uma fé prática, quem não pratica a justiça, não procede de Deus. De nada adianta você sustentar um discurso religioso que não é comprovado pelas suas atitudes. Se as suas atitudes não comprovam o seu discurso religioso, você não é de Deus. Quem é nascido de Deus pratica a justiça que vem de Deus. Quem é nascido de Deus comprova a sua fé por meio das suas atitudes, por meio dos seus gestos. E João, meus irmãos, cita aqui ainda outra coisa que caracteriza também o verdadeiro Filho de Deus. O verdadeiro Filho de Deus ama o seu irmão. E o que não ama, obviamente, é filho de quem? Do diabo. De nada adianta, irmão Aldo, eu dizer eu sou de Jesus se eu detesto o meu irmão. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O amor, meus irmãos, é a marca registrada do cristianismo. E esse amor, meus amados, ele é direcionado tanto na verticalidade como também na horizontalidade. Ele é direcionado a Deus, mas ele também é direcionado para aqueles que estão ao seu lado.
Você deve amar a Deus, mas deve também amar o seu irmão, o seu próximo, o seu semelhante. Por essas duas características aí, irmã Ednete, fica fácil nós sabermos quem é de Deus e quem é do diabo. Fica ou não fica? Fica ou não fica, meus irmãos? Muito fácil. Mas a pergunta que eu faço a você nessa noite: você é filho de Deus ou filho do diabo? Engraçado que falar que sou filho de Deus é fácil, né? Mas se você não cumpre tudo isso que nós aprendemos essa noite, por que você então não bate no seu peito e diz logo: eu sou filho do cão? Eu sou filho do diabo. Mas eu quero dizer a você que mesmo você não assumindo, você é. Caso você não cumpra tudo isso, que de forma tão clara e tão evidente foi exposto para você nessa noite. Se o seu discurso religioso não é comprovado com atitudes práticas, você não é filho de Deus. Se na sua vida não há arrependimento verdadeiro e você ainda vive na prática do pecado, você não é filho de Deus. E se você não é filho de Deus, você só pode ser filho de um, ainda que você não reconheça. Feche os seus olhos nesse momento. A palavra de Deus, meus amados irmãos, ela foi manifesta para que as obras do diabo fossem destruídas. Se o seu discurso teórico não tem acompanhado as suas atitudes práticas, ainda que você não reconheça, você é filho do diabo. Se você tem vivido na prática do pecado, ainda que você não reconheça, você infelizmente é filho do diabo. Mas essa obra do diabo na sua vida, ela pode ser destruída hoje. E para isso, basta apenas que você dê um passo de fé. Você que está me ouvindo aqui no templo da Segunda Igreja Batista nessa noite, você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, chega de seguir os caminhos de Satanás. Chega de ser filho do diabo. Se você está tendo a oportunidade de ouvir essa meditação nessa noite, pare para refletir em tudo aquilo que nessa noite foi ministrado através dessa palavra. Jesus Cristo tem uma obra especial e perfeita para você. Jesus Cristo, meus amados irmãos, tem um lugar especial, lindo, maravilhoso, extraordinário, preparado para todos aqueles que nele creem, não nessa terra, não nesse mundo que jaz no maligno, mas na eternidade, onde nós vamos viver para todo sempre. E Ele deseja que você seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Nessa noite, você tem a oportunidade de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E com isso, destruir definitivamente as obras do diabo que têm sido consolidadas através de você. Não seja do diabo. Não seja aquele que tem um discurso, às vezes, aparentemente bonito, mas cujas atitudes práticas não endossam o seu discurso. Não seja aquele que vive na prática do pecado sem arrependimento algum. Arrependa-se hoje. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Nessa noite, antes de nós encerrarmos esse culto,
Eu quero dar a oportunidade a você que ouviu essa meditação, essa palavra nessa noite. Eu quero dar a você a oportunidade de fazer uma oração junto comigo, entregando a sua vida completamente nas mãos de Jesus. Eu não estou te convidando aqui para fazer um compromisso comigo, com o pastor Amadeu. Eu não estou te convidando aqui para fazer um compromisso com a segunda Igreja Batista em Rio Verde. Eu estou te convidando nessa noite para fazer um compromisso com Jesus Cristo, porque Ele sim é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. A palavra de Deus, meus amados irmãos, ela vai nos dizer em Mateus capítulo 10, versículo 32: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Todo aquele, porém, que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Não negue Jesus, porque a pior coisa que pode acontecer para você é chegar diante dele lá na eternidade e ouvir dele: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus demônios, porque nunca vos conheci. Entregue a sua vida para Jesus, para que você naquele dia possa ouvir dele: vinde, bendito do meu Pai, para o gozo eterno, preparado por Deus para os seus filhos, desde a fundação do mundo. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se há alguém nessa noite que quer andar por este caminho, se há alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida totalmente nas mãos de Jesus, levante uma de suas mãos, que eu gostaria de orar com você. Tudo que eu quero fazer por você nessa noite é orar, agradecendo a Deus pela sua vida, por essa atitude de fé maravilhosa que você está tomando, de se entregar completamente nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida nas mãos de Jesus? Se o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, não resista. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo a você. A função do Espírito Santo de Deus, meus amados, é nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. E Ele está fazendo isso exatamente nesse momento. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus falando ao seu coração. E pule dessa cadeira se necessário for. E entregue a sua vida nas mãos de Jesus. Alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus, levante uma de suas mãos. Eu gostaria de orar com você. Esse convite, meus irmãos, também é para aqueles que um dia já tomaram essa decisão em suas vidas, mas que acabaram se desviando dos caminhos do Senhor. Se você nessa noite está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus após ouvir essa mensagem, e você deseja se reconciliar com Cristo e com sua igreja, levante uma de suas mãos, que eu quero orar pela sua vida. Eu não vou insistir muito, meus amados, porque, como eu costumo dizer, a palavra por si só, ela já é um convite ao arrependimento. Durante toda a pregação da palavra, você estava sendo desafiado a mudar de atitude. Eu estou apenas concluindo a mensagem, te desafiando um pouco mais. E por isso eu vou perguntar pela última vez: há alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida nas mãos de Jesus, ou se reconciliar com Cristo e com sua igreja? Levante uma de suas mãos, que eu gostaria de orar por você. Se não há ninguém, eu quero pedir a todos nesse momento que se coloquem de pé, para que nós possamos agradecer a Deus pela palavra e pelo culto maravilhoso que nós tivemos essa noite. Duas verdades, meus amados, importantíssimas, nós aprendemos hoje. Primeiramente, o verdadeiro cristão não vive de teorias. A nossa fé
ela é comprovada pelas nossas atitudes práticas. Segunda verdade, meus amados, o verdadeiro cristão não vive na prática do pecado. Pois quem vive na prática do pecado nunca se arrependeu. E quem não se arrependeu é filho do diabo e não filho de Deus. Guarde essas verdades no seu coração. Compartilhe essas verdades com as pessoas à sua volta. E que você possa ser um canal nas mãos de Deus para ganhar almas e mais almas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Feche os seus olhos nesse momento, curva a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus pelo culto dessa noite. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que vimos e ouvimos nessa noite. Te agradecemos de modo especial pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante, ó Pai, que uma espada de dois gumes, e que certamente, meu Pai, nessa noite, penetrou em nossos corações e surtirá, meu Pai, os efeitos necessários conforme a tua boa, agradável e perfeita vontade. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio que tivemos nessa noite, de prestar o nosso mais sincero culto ao nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que agora o Senhor possa nos levar de volta aos nossos lares em paz e em segurança. Que o Senhor possa conceder a cada um de nós uma noite de paz e de descanso. E que o Senhor possa continuar nos abençoando e guiando os nossos passos no decorrer de mais uma semana que está se iniciando no dia de hoje. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão de Deus nosso Pai e as consolações do seu Santo Espírito estejam conosco, hoje e para todos sempre. Amém. Um rapaz ali pendurado em cordas, a gente